Olá, avaliadores do CICIST e demais ouvintes. Meu nome é Vitor Pastre e hoje vou apresentar para vocês o trabalho Produção em Sílico de uma plataforma de edição gênica em bovinos, sob orientação da professora doutora Flávia Regina Oliveira de Barros. A bovinocultura é uma atividade de importância econômica mundial que contribui de maneira relevante no PIB do país. Apesar disso, alguns fatores podem afetar o desenvolvimento da atividade, sendo eles a crescente demanda mundial por alimentos, as condições estressantes para os animais e as doenças infecto-parasitárias. Nesse sentido, a utilização de técnicas da engenharia genética pode ajudar a estar superando essas condições através da geração de animais com uma maior produtividade ou mais resistente a doenças e também mais tolerante a condições ambientais adversas. Dentre as ferramentas da engenharia genética, destaca-se a CRISPR-Cas9, sendo ele um sistema composto por uma enzima nuclease, a Cas9, e um RNA guia, que leva essa nuclease a reconhecer uma sequência específica e realizar clivagens altamente precisas num genoma. Para realizar a utilização do sistema CRISPR-Cas9, é necessário entregar para a célula material genético contendo os elementos do sistema, através de técnicas como a lipofecção, vetores virais e a eletroporação. No entanto, essas técnicas apresentam taxas reduzidas de sucesso quando se tratam de sequências longas, como é o caso do gene da própria Cas9. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo a seleção e manipulação em sílico de sequências de DNA para a produção de uma linhagem celular bovina que expresse de maneira endógena a enzima Cas9, utilizando o próprio sistema CRISPR-Cas9 para isso. Material e métodos. Foi necessário definir o vetor molecular, que vai ser responsável pela entrega do sistema CRISPR-Cas9 para a célula, assim como do RNA guia, que vai definir a posição da clivagem no genoma bovino e, consequentemente, o local onde vai ser inserida uma nova sequência, que no caso é o gene da Cas9. Com relação aos elementos do sistema de edição gênica, que vão ser aqueles que vão ser inseridos no genoma, a gente selecionou o gene da Cas9, da espécie Streptococcus pyogenes, um marcador selecionável para diferenciar as células que foram modificadas com sucesso, um promotor de expressão induzível e os braços de homologia responsável por promover, então, a inserção dessa nova sequência no genoma. Foi realizado o design de primers. Esses primers são para realizar a amplificação dessas sequências selecionadas anteriormente, sendo que esses primers contam com adaptação nas suas extremidades para promover então a ligação de cada um daqueles fragmentos que foram selecionados. Para isso foram utilizadas as ferramentas Primer Blast do NCBI, Serial Cloner e o software SnapGene. Vamos aos resultados. Quanto ao knock-in no genoma bovino, o vetor molecular definido foi o plasmídio PX330, sendo que ele conta com a expressão da Cas9 fusionada com uma proteína verde fluorescente e o RNA guia em si. Com relação à sequência do RNA guia, a seleção dela foi realizada com base nos resultados de Gall, onde nesse estudo eles promoveram a inserção de uma nova sequência no genoma bovino com uma alta eficiência de clivagem e uma alta eficiência de inserção. Além disso, não apresentou nenhum tipo de consequência prejudicial para essa célula modificada. A posição em si é uma região intergênica no cromossomo 25, que se encontra entre os genes da proteína aglutinadora da beta-actina e o gene da própria beta-actina, como representado aqui na imagem. Tendo sido selecionada a região, a sequência específica do RNA guia foi obtida através da ferramenta para design de RNA guia Atom. Sobre os elementos que compõem o sistema de edição gênica, o gene da Cas9 e o marcador selecionável foram obtidos do plasmídio PX330, que é o próprio plasmídio que vai ser utilizado como vetor. Os braços de homologia eles foram obtidos a partir do próprio genoma da espécie Bos taurus taurus, e o promotor de expressão selecionado foi um sistema de ativação por tetraciclina. Os primers para amplificação de cada um desses elementos para sua posterior ligação foram obtidos pelo software SnapGene e a ferramenta Primer Blast do NCBI, sendo que eles podem ser visualizados aqui na tabela abaixo, sendo um par de primers para amplificação de cada um dos elementos genéticos. Ou seja, recapitulando, o trabalho desenvolveu em sílico um vetor molecular para a clivagem do genoma bovino do sistema CRISPR-Cas9 e um fragmento para recombinação homóloga, que é reconhecida pela própria célula bovina, fazendo com que essa sequência aqui que nós também montamos seja inserida no genoma. Conclusão. Esse trabalho contribui para estudos nas áreas de engenharia genética e biologia molecular, promovendo o aumento na capacidade de utilização do sistema CRISPR-Cas9 através da geração de uma plataforma de edição gênica em uma espécie de elevado interesse comercial. Os autores agradecem ao CNPq por fornecer recursos para essa pesquisa e aos professores doutores Marcelo Góes e Bingu pela doação dos plasmídios utilizados nesse trabalho.
Muito obrigado.